Revista Código da Honra, lição 10, A Honra Perdida. O texto bíblico principal está em Gênesis, capítulo 19, versos 15, 16 e 24, que diz: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. O objetivo principal da lição é mostrar de forma objetiva como uma escolha errada pode levar alguém a um trágico final. Conceito principal: há pessoas que assumem uma posição diante de Deus só porque os outros estão fazendo isso, e não porque tenham profundas convicções pessoais. A lição na revista está dividida em 5 partes, mas iremos abordar em 2 partes, respeitando o conteúdo da revista. A primeira parte, escolha e consequências. A segunda parte, escolhas erradas de Ló. Pelo menos 2 grandes certezas na vida estão bem claras para todo ser humano, mas às vezes não são bem percebidas. A primeira, você terá que fazer escolhas em sua vida. A segunda, você terá que lidar com as consequências, sejam boas ou más, dessas escolhas. Nossas escolhas acabam definindo ou revelando quem realmente nós somos. Nossas ações são guiadas por valores, princípios éticos e morais que escolhemos em adotar como prática durante nossa vida. Quais foram as escolhas que você fez hoje? Você escolheu ler a Bíblia hoje? Você escolheu estudar a palavra? Você escolheu qual roupa vestir? Se iria ou não trabalhar? Se escovaria ou não os dentes? Escolheu não dar um beijo na esposa antes de sair? Escolheu qual ônibus pegar? Qual lugar se sentar? O que almoçar? Escolheu diminuir a circulação e evitar a aglomeração? Ou escolheu não obedecer às recomendações das autoridades de saúde e não tomou vários ou nenhum cuidado com você ou com as outras pessoas nesse momento de pandemia pelo Covid? Em alguns momentos da vida passamos por circunstâncias que não dependem de nossas escolhas, mas escolhemos como passaremos por essas circunstâncias. A Bíblia, através do apóstolo Paulo, nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 9. Observe, as circunstâncias da vida passam, como o apóstolo Paulo comenta, ele passa, mas ele toma umas decisões. Ele toma a decisão de não permanecer angustiado, de não permanecer desanimado, de não permanecer destruído. Em outros momentos temos poucas opções e que nos fazem escolher, às vezes, a opção menos pior. Mesmo assim, é uma escolha. Em todas as situações de escolhas, temos que ter responsabilidade sobre as consequências. Escolheu namorar? Escolheu casar? Se divorciar? Há consequências para todas essas opções, essas escolhas. Escolheu uma profissão? Não escolheu uma profissão? Ou escolheu mudar de profissão? Quais foram as escolhas que você fez hoje? Quais foram as escolhas de impacto na sua vida ou na vida de outras pessoas que você fez ou tem feito ou pretende fazer? Se você não faz escolha, mesmo assim é uma escolha. Você está escolhendo não fazer nada. Acredito que você já conseguiu neste momento
a lembrar de algumas escolhas que você fez na vida, escolhas importantes ou escolhas menos importantes, impactantes ou não. Talvez você já tenha começado a lembrar dessas escolhas, escolhas que você de repente ignorou, não fez a escolha e de repente está agora pensando: se eu tivesse feito, se eu tivesse escolhido, o que teria acontecido? A aula de hoje tem um tema: a honra perdida. E quando eu vi esse tema, veio a pergunta: como alguém perde a honra? E meditando nos versículos, meditando na lição, elaborando a aula, e realmente fica claro que a honra nós perdemos quando fazemos escolhas erradas. Esta é a forma de perder a honra: fazer escolhas erradas. Jesus é Deus. Quando ele veio ao mundo na função de Salvador, teve um dia muito difícil, dia de angústia, onde ele, orando ao Pai, pediu para que, se fosse possível, não bebesse o cálice que estava reservado para ele. Isso está lá em Mateus, capítulo 26, verso 39, quando ele estava lá no Getsêmani. Quem está preparado para beber o cálice que Jesus bebeu? Mateus 20, capítulo 20, do verso 22 a 23. Jesus faz essa pergunta. Afirma que podemos até beber e ser batizado, mas infere que é algo muito difícil de fazer. Jesus fez a escolha em obedecer ao Pai e cumprir a missão para o qual foi designado, ser entregue como Cordeiro perfeito pelos meus pecados. Essa foi a única escolha perfeita de toda a história da humanidade. É impossível imaginar o que teria acontecido, ou o que aconteceria conosco se Jesus tivesse escolhido a desobediência. A escolha de Adão no Éden levou toda a humanidade à morte espiritual e física. A escolha de Jesus trouxe a vida eterna para todo aquele que nele crê. Adão perdeu a honra de ter a vida eterna e de estar toda a tarde com Deus. Suas escolhas poderão levar você a perder a honra que o Senhor permitiu chegar até você. Qual está sendo sua escolha? Tópico 2, as escolhas de Ló. Abraão é o nosso patriarca. Deus escolheu gerar o seu povo através da vida de Abraão. Deus chama Abraão a sair da sua terra, de sua parentela, seus parentes, familiares, para deixar a casa de seu pai e confiar em Deus para um novo local, onde o nome de Abraão seria engrandecido, ou seja, seria honrado. Você vê isso em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3. Deus promete para Abraão que ele seria pai de uma grande e abençoada nação. Gênesis 15, capítulo 15, verso 4. Mas Abraão leva de forma errada o seu sobrinho Ló. Afinal, a ordem inicial era para deixar a parentela. A Bíblia chama Ló de um homem justo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, diz: e livrou o justo Ló, enfadado da sua vida dissoluta dos homens abomináveis. Ló enriqueceu juntamente com Abraão. Eles andaram juntos, até o ponto que a infraestrutura para manter suas posses inviabilizava a convivência dos dois tão próximos. Em Gênesis capítulo 13, afirma que os pastores de gado de Ló e Abraão viviam em conflitos, e para que eles não tivessem conflitos, seria necessária uma separação. Neste momento, Ló tem que fazer uma escolha indicada por Abraão, uma escolha que poderia ter como ação a honra a Abraão por ter dado a oportunidade de Ló de estar e conquistar com ele. Abraão diz para Ló para ele escolher para onde ele quer ir.
Se ele escolher a esquerda, ele vai à direita. Se ele escolher a direita, ele vai à esquerda. Ló poderia dizer a Abraão: você me trouxe com você. Escolha para onde devo ir e sei que serei abençoado aonde eu for. Mas Ló tomou a decisão de escolher por emoção, levado pelo aparente sentimento de estar se dando bem, e escolheu Sodoma. Sodoma era uma metrópole próspera da Palestina. Os melhores artesãos, costureiros, tapeçarias, os oleiros e um próximo mercado de gado. O melhor lugar da Palestina para alguém progredir era Sodoma. Mas era uma cidade onde perante Deus, seus homens, sua população, eram maus e grandes pecadores. Isso é afirmado em Gênesis capítulo 13, verso 13. Uma cidade soberba, sem compaixão, com práticas abomináveis, onde o clamor da cidade chegou aos céus e Deus resolveu aniquilar todos. Lá não haveria nem 10 justos sequer, conforme a gente vê em Gênesis 18, verso 22 ao 33, uma conversa que Abraão acaba tendo com o Senhor em favor de Sodoma. Ló e sua família se tornaram cidadãos importantes naquela cidade, mas cidadãos importantes numa cidade condenada. Quando 2 anjos vão a Sodoma para destruí-la, por ordem de Deus, Ló acaba encontrando com esses homens, e provavelmente por crer que eram homens importantes, insistiu para que pernoitassem em sua casa. Os anjos não queriam, mas após muita insistência ficaram e receberam um banquete de Ló. Passado algum período, algum tempo, naquela noite, alguns homens da cidade foram até a casa de Ló para exigir que ele entregasse os homens que estavam hospedando para que eles tivessem relações sexuais com eles. Essa ação narrada revela a tamanha abominação que Sodoma vivia. Ló oferece suas filhas virgens no lugar dos anjos. Isso pode ser encarado sim como um momento de fraqueza, tendo em vista que ele provavelmente insistiu para esses homens ficarem em sua casa porque eram pessoas importantes. Então ele resolveu dar a própria filha em favor de estranhos, mas que talvez fossem importantes, Os anjos acabaram de forma sobrenatural, cegando todos os homens que estavam lá fora. Ele manda Ló entrar e acaba cegando todos os homens que estavam lá fora. Os anjos ordenam a Ló que saia com sua família da cidade, porque Deus iria destruí-la. Ló teve que sair fugindo da cidade que tinha escolhido frente a Abraão, a cidade que ele escolheu para ser próspera. Teve sua esposa transformada em estátua de sal, porque ela desobedeceu a ordem de não olhar para trás quando estivesse saindo. E no final Ló ficou morando numa caverna com suas filhas. Deus livrou Ló. E como a Bíblia diz, pois ele era justo. Mas Ló teve que lidar com as consequências de suas escolhas. E certamente Ló, apesar de justo, fez escolhas erradas e perdeu a honra na sua vida.
Você pode ter mais detalhes sobre essa história de Ló, claro, lendo os capítulos de Gênesis. Recomendo ler do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 19, que fala também da origem dos Moabitas e Amonitas, que acabou ali sendo a descendência através de Ló, que de forma forçada acabou tendo relações com as suas duas filhas na caverna e acabou gerando essas duas descendências de povo. Você também pode ter alguma informação um pouco mais filtrada na própria lição da revista, da lição 10 da revista Código da Honra. E ela trata alguns outros aspectos, mas por uma questão de tempo e de didática, a gente achou melhor falar, e até mesmo oportuna, no momento que nós estamos vivendo, no momento em que estamos passando por uma dificuldade de impacto em todas as esferas do ser humano. Achei importante falar, olhar essa lição da honra perdida também com foco em nossas escolhas. Mas, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, você pode ter essas referências que eu passei para vocês. Também, se vocês depois tiverem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, alguma discordância, alguma situação, vocês também podem fazer. Confundimos facilmente permissão e vontade de Deus. Se estiver indo tudo bem, afirmamos que Deus está no controle. Ou às vezes as coisas ficam ruins e a gente só fala assim, Deus está no controle. E em nossos dias a gente vê que as pessoas se apressam muito a fazer essas afirmações, Deus está no controle, que passa às vezes a ser uma afirmação mais positivista do que sim uma afirmação com uma convicção de fé em Deus, de que realmente está no controle. Às vezes nós falamos só por falar. Nós falamos Deus está no controle como quem fala sobre uma fé natural, de que tudo vai dar certo. Só que nem sempre é assim. Nós precisamos pedir discernimento para Deus sobre as coisas. Confirmação para Deus sobre as escolhas de impacto, tanto na nossa vida como impacto na vida das outras pessoas. Nós precisamos incluir Deus nisso. Trazemos às vezes o misticismo, o achismo, a superstição para nossas decisões, para nossas escolhas. Queremos ser imediatistas, resolver tudo no papum, mas nem sempre é assim. Essas ações acabam só revelando nossa distância na intimidade com Deus, na presença, distância na experiência das manifestações de Deus na nossa vida. Isso tem feito muitos crentes em nossos dias se perderem e perderem a honra que foi dada a eles. Nos tornamos como Ló, apesar de justo, porém fraco, medroso e buscando segurança em homens e não nas promessas de Deus e não na segurança de Deus, não que mesmo estando em dificuldades, mesmo estando passando por situações que não são agradáveis, mas que naquele mesmo
quadro, naquele mesmo instante, Deus é conosco. Queremos ser honrados, mas não honramos. Não permita perder a honra que Deus lhe entregou ou outras honras que Deus entregará para você. Reveja sempre as suas ações, consulte a Deus nas decisões, nas escolhas que você faz na sua vida. É claro, amados, que existem escolhas que não precisamos ficar perturbando a Deus. Se vamos calçar um chinelo ou não, se vamos colocar uma camisa ou não. Tem coisas simples da vida que nós não precisamos, mas existem situações da vida que precisamos sim. Nós não temos a visão que o Senhor tem. Nós podemos querer coisas boas, mas o Senhor tem uma visão de coisas melhores, né? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Então nós sabemos que Ele tem coisas, Ele consegue ver o que nós não vemos. Então nós precisamos em decisões importantes, impactantes sobre a nossa vida, sobre a vida, principalmente os homens, sobre a vida de nossas famílias, de nossos filhos, nossos parentes, sobre a vida da igreja, sobre a comunidade, sobre a sociedade. Nós precisamos sim pedir discernimento, consultar a Deus, dar tempo para esperar a resposta, não ficar querendo encontrar a resposta, mas realmente em Deus aguardar a resposta. Decisões importantes, impactantes, precisamos pedir sabedoria, inteligência para Deus. Não só para escolher, mas para também sabermos lidar com as consequências dessas escolhas, para que nessas escolhas e nesse lidar com as consequências, a gente não perca a honra que recebemos, para que nós não desonramos as pessoas ou nossa família ou a Deus. Não perca a honra por escolhas erradas, por escolhas duvidosas, por escolhas aparentemente encantadoras. Busque em Deus a convicção para a escolha e força para lidar com as consequências dessas escolhas. Caso tome decisões erradas que te façam, de repente, pecar contra Deus, confesse a Ele, se arrependa genuinamente. Não perca a honra que o Senhor entregou na sua vida, em seu lar e nos locais que o Senhor lhe enviou por desobediência. Amados, não perca a honra por escolhas erradas. Cristo está com vocês, Cristo ama vocês e quer participar da vida de vocês. Inclua Cristo em suas escolhas. Em nome de Jesus. Amém. Caso você tenha alguma pergunta, só mandar lá no grupo dos homens. Se não quiser mandar lá pelo grupo dos homens, mande pelo WhatsApp no privado. Quando tiver oportunidade, vou estar respondendo as perguntas. Que Deus prospere tudo que você fizer.